Mateus 5, de 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós estamos estudando Mateus, e especialmente o capítulo 5, nós vimos nos primeiros 12 versículos as chamadas bem-aventuranças. E quando nós estudamos estas bem-aventuranças, que é o início do Sermão do Monte, pregado por Jesus a uma multidão próximo ao mar da Galileia, em uma montanha baixa, leve, num lugar extremamente aprazível, muito belo, e essas pessoas humildes daquela época, pessoas inclusive desprezadas por muitos, inclusive pelos religiosos, os mais rígidos e aprofundados dentro do judaísmo, essas pessoas receberam em primeira mão esta mensagem, que é tão somente a mensagem do Evangelho anunciada aos homens, para que eles creiam em Cristo Jesus, se arrependam dos seus pecados e vivam esta viva e doce esperança que nos é apresentada através das palavras de Jesus e do que ele realizou, do seu ministério. Quando o Senhor Jesus anunciava este evangelho, os judeus se recusavam a ouvir e a crer naquilo que Jesus ensinava. Por isso, Mateus escreveu o evangelho, que é chamado hoje de Evangelho de Mateus, para, cerca de 30 anos depois, ensinar o seu povo a respeito do que realmente Jesus tinha dito e tinha ensinado e tinha feito com a sua vida, enquanto os judeus o rejeitavam. 30 anos mais tarde, dos acontecimentos registrados aqui em Mateus, 30 anos depois, no registro de Mateus, o povo estava ouvindo mais, e a mensagem do Evangelho estava crescendo ali na Palestina, neste final, na segunda metade do primeiro século, estava crescendo de forma avassaladora. E os apóstolos, eles pregavam o Evangelho, e muitos judeus se convertiam. E este Evangelho foi escrito com um propósito principal de alcançar judeus. Por isso, dentro do seu conteúdo, a ênfase de Mateus é sempre mostrar uma verdade ensinada por Jesus, à luz de algo que já estava escrito lá no Antigo Testamento, que os judeus tanto estudavam e conheciam, mas não tinham percebido que o que Jesus veio fazer foi cumprir o que já estava anunciado, e veio interpretar isso e tornar isso ainda mais claro para não só os judeus, mas para os gentios também, os não judeus. E então, quando nós lemos este texto, nós temos sempre que lembrar que há um objetivo por trás desse arranjo, dessa maneira com que esse texto foi escrito. É isso que o torna um pouco diferente dos outros evangelhos em termos de estilo. O conteúdo é o mesmo. E então, o evangelista Mateus, ao fazer o registro do Sermão do Monte, ele começa usando estas bem-aventuranças para mostrar o que o mundo causava às pessoas, aquilo que o mundo estava produzindo na vida das pessoas. Ele vai mostrar para nós, e nós estudamos isso nestas bem-aventuranças, que o mundo, nesse estado de queda, este mundo caído onde nós vivemos, onde nós infelizmente temos que lidar com a natureza pecaminosa, esse mundo nos empobreceu, nos tornou pobres em todos os sentidos, e de forma ainda muito mais profunda, pobres de espírito. E bem-aventurados são aqueles que reconhecem essa pobreza espiritual e buscam o seu tesouro em Cristo Jesus. Este mundo nos faz andar por caminhos pecaminosos, que ao serem considerados de uma forma séria por nós, nos fazem chorar. E ele diz, bem-aventurados são os que choram. E então, estas bem-aventuranças sempre são uma demonstração do que o mundo fez ao homem e do que Cristo pode fazer em termos de restauração para este homem. Então, quando nós passamos do versículo 12 adiante para os próximos versos, nesta segunda parte do Evangelho de Mateus, o que nós vamos encontrar nesta sequência é o que
os homens que são regenerados por Cristo Jesus devem fazer a este mundo. Só um segundo. Jesus, na beirada do mar, né? Uma brisa boa que ajuda o som a reverberar, e aí a gente não tinha que lidar com essa tecnologia que ao invés de ajudar, atrapalha. Mas tá bom, vamos lá. Então, nesta segunda parte do Sermão do Monte, o que Jesus está mostrando? Ao invés de mostrar o que o mundo fez conosco, agora Jesus vai mostrar o que nós, que fomos alcançados pelo Evangelho, temos que fazer com o mundo. E basicamente esses 4 primeiros versículos que nós acabamos de ler, eles vão mostrar isso. Eles vão mostrar, em contrapartida, o que o cristão devolve ao mundo por tudo que o mundo lhe ofereceu. E quando a gente fala de mundo, a gente não se extrai do mundo, mas a gente considera toda essa nossa existência no pecado, no mundo caído, trouxe consequências para nós. Cristo, Ele é a solução para essas consequências, Ele é a restauração. E uma vez restaurados, o que nós vamos oferecer a este mundo para que realmente nós façamos diferença na vida das pessoas? Então, ele começa falando a partir do versículo 13 sobre 2 características que o Senhor Jesus escolheu para mostrar como o cristão deve se comportar dentro deste mundo, qual deve ser o seu grande objetivo neste mundo. O versículo 13 faz uma comparação entre os cristãos, estes bem-aventurados que são citados do versículo 1 ao 12, ele compara estas pessoas bem-aventuradas, porque ouviram Cristo Jesus, porque aceitaram a mensagem dele, se renderam a Cristo. Por isso agora o Senhor Jesus chama essas pessoas de sal da terra. Ele diz, vós sois sal da terra. Ele não diz que vocês eram e agora se tornaram, não diz que vocês serão, mas diz, vós sois sal da terra. Isso significa que aquelas pessoas, por mais que elas precisavam ainda ser treinadas em muitas áreas, pelo simples fato delas reconhecerem seu pecado, se arrependerem diante de Deus, chorarem diante do Senhor, terem fome e sede de justiça, serem misericordiosas, serem pessoas limpas de coração, porque queriam adorar de inteireza de coração ao Senhor, serem pacificadoras, porque de fato conheceram a verdadeira paz, que é aquela desfrutada com Deus, por causa de serem pessoas perseguidas por causa do Evangelho, que eles realmente viveriam a partir daquele momento. Estas pessoas já poderiam ser classificadas, como Jesus faz aqui, como sal da terra. E ele diz, vós sois sal da terra. Por quê? Porque aquelas pessoas receberam em suas vidas algo que as tornou absolutamente diferentes de todo mundo. Ainda que essas diferenças na sua totalidade viessem a ser muito maiores, mas naquele momento essas pessoas já eram completamente diferentes daqueles que estavam no mundo, cegos a respeito da sua condição de pecado. Mas o Senhor Jesus, ele não apenas faz a comparação dizendo, vós sois sal da terra, mas ele diz, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Jesus faz essa pergunta. Para nada mais serve, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Por que Jesus diz isso? Existe algumas divergências a respeito do porquê que Jesus fala isso. Alguns especialistas, especialmente químicos, eles vão dizer assim, este texto é uma imprecisão crassa do Senhor Jesus. Por que é uma imprecisão? Porque sal é sal, e sal não muda. Exatamente porque uma das principais propriedades do sal é a capacidade de preservar e de inibir a decomposição. Ora, se o maior inibidor de decomposição que nós temos, que é o sal, o cloreto de sódio, se este produto é um inibidor de degeneração, como é que esse produto pode perder o sabor? E se você fizer um teste em casa, você pode esquecer um saco de sal lá dentro do seu armário durante anos, e se você retirar o pacotinho de lá, abrir, vai continuar sendo sal. E aí parece até que estes químicos, eles têm um pouco de razão quando eles dizem que Jesus está sendo impreciso aqui. Mas, por outro lado, quando nós olhamos alguns comentaristas que levam em consideração a geografia daquele local,
E o que os arqueólogos nos contam, e o que hoje pode ser aferido nestes locais por onde Jesus passou, próximo ao Mar Morto, e vocês devem ter conhecimento sobre isso, o Mar Morto, ele é chamado assim porque o teor de sal na água daquele mar é tão alto, mas tão alto, que nada sobrevive naquele local. E então por isso ele é chamado de Mar Morto. Na realidade é um lago, não é um mar. E ali, às margens deste Mar Morto, existe muito sal. Existe sal em todo o entorno dele. E nas planícies que existem próximas a este grande lago chamado de Mar Morto, existe pedras de sal, pedregulhos de sal, vales inteiros que são completamente sólidos, como rocha, de puro sal. Só que o que acontece? Naquela região ali também existe uma outra coisa que não é sal, que se mistura e com o tempo ela vai se tornando muito parecida com o sal. É um minério, gipsida, e esse minério nós conhecemos por um outro nome, porque ele é o principal produto para se fazer gesso. E por ser encontrado na natureza, in natura, numa forma branca ou às vezes amarelada, é muito fácil ser confundida ou ser misturada com sal. Então o que acontecia? Os judeus não usavam, especialmente na época de Jesus e até hoje, eles não usam aquela fonte de sal inesgotável que eles têm, próximo ao Mar Morto. Por quê? Porque aquele sal está misturado com gipsida. E então aquele sal, por causa da presença do gesso ali naquela região, ele vai se misturando e chega uma hora que ele não tem mais sabor. E então o que Jesus está dizendo não é que o cloreto de sódio, ele muda a sua característica, ele sofre alteração com o tempo. Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é exatamente uma experiência que era comum aos judeus naquela época. Inclusive esta expressão, ser pisado pelos homens, confirma isso. Era comum naquela época que as pessoas que extraíam sal dali, naquele tempo, e tinham que usar, porque era a fonte mais próxima que eles tinham, a outra fonte de sal estava às margens do mar Mediterrâneo, que até hoje é o melhor sal que existe no nosso planeta, é o sal que é extraído próximo ao mar Mediterrâneo. Estão vendendo por aí no Brasil hoje sal do Himalaia, sal de não sei aonde, mas o melhor, se você quiser o melhor sal, é o sal que vem lá do mar Mediterrâneo. Mas lá nas proximidades da Palestina havia uma fonte abundante de sal, só que você tinha que tomar cuidado, porque aquele sal podia estar misturado, ou aquele sal poderia já estar insonso exatamente pela mistura. Então, na hora de escolher, você corria o risco de pegar um sal que estava contaminado com uma mistura de gipsida, e com o passar dos dias, você ia perceber que ele ia perder o sabor. E então o texto diz, quando perde o sabor, para nada mais serve do que para ser lançado fora e pisado pelos homens. Era comum isso. As próprias margens do Mar Morto, as pessoas pisavam aquelas placas brancas de sal, mas era um sal sem sabor, para nada servia. Ninguém colhia aquilo ali para usar em alguma coisa. Era um sal que não tinha nenhum tipo de função, nenhum tipo de funcionalidade para a vida das pessoas. Não servia para preservar alimento, não servia para temperar, não servia para nada disso. E então, quando o Senhor Jesus, ele compara os cristãos ao sal da terra, ele está dizendo, vocês são a propriedade de Deus que produz dentro da sociedade uma preservação para que essa sociedade ela não se deteriore ao máximo que ela pode. É a presença de um cristão no mundo, é a presença de um cristão numa cidade, é a presença de um cristão numa família, numa empresa, que faz com que essas empresas, ou com que esses ambientes, seja o familiar, seja o de trabalho, se torne um ambiente controlado. Ainda que silenciosamente, muitas pessoas não leem a Bíblia, mas nos leem constantemente. As pessoas ao nosso redor veem o nosso comportamento, e o seu comportamento de cristão, naturalmente, ele vai ser um freio no meio de outros que de repente poderiam planejar e executar coisas perversas, e pelo simples fato de você que é crente estar lá no meio, elas deixam de fazer isso. E Jesus diz, mas se você não for um sal legítimo, for um sal com uma mistura, como aquele sal próximo ao Mar Morto,
e você vier a perder o sabor, você não presta mais, você não serve. Porque na realidade você deixou de ser autêntico, ou nunca foi, e o tempo provou que você era uma falsificação, era uma mistura. Então Jesus não está dizendo que o sal perde sua característica, mas ele está dizendo que o sal falsificado com o tempo vai perder. E então o alerta desse versículo para nós é: cristão, pelo simples fato de você crer em Deus, o seu coração ser de Cristo, o Espírito Santo estar dentro de você, você é sal. É sal, legítimo. E você então tem uma propriedade dentro do mundo, uma função. Deus te colocou dentro da sua família, dentro da sua escola, do seu trabalho, para que a simples presença sua lá gere mudanças naquele espaço. Mas se você for um sal falsificado, ou seja, se você não for sal, tem cara de sal, tem jeito de sal, parece com sal, mas for uma falsificação, o tempo vai mostrar. Porque a falta de transformação nos ambientes onde você está serão uma prova de que você não tem sabor, de que você não preserva, de que você não inibe a degeneração, e isso é terrível. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo: cristão que é cristão, crente que é crente, aquele que está dentro dessas bem-aventuranças, ele naturalmente vai ser uma pessoa que vai produzir transformação no ambiente onde ele está pela simples presença. Mas não só pela presença, também por aquilo que ele vai emitir. Primeiro nós temos uma ilustração que Jesus usa, que é o sal, que ele não precisa fazer nada. O simples fato dele estar presente, ele neutraliza o processo degenerativo. Agora Jesus vai usar um outro exemplo, que é um exemplo diferente do sal. O outro exemplo que ele usa é a questão da luz. Ele diz: vós sois luz do mundo. Esta luz, obviamente, não é uma luz natural minha. Essa luz é a luz de Cristo. Em toda a Escritura, a palavra de Deus vai mostrar luz como sendo algo maravilhoso. A luz é descrita como aquilo que traz alegria. A luz é descrita como aquilo que traz conhecimento, que traz as claras coisas que estão escondidas. A luz é aquilo que traz deleite. A luz é aquilo que contrasta com as trevas, onde habita o que é perigoso. Aonde chega a luz, as coisas se tornam claras e elas se tornam menos perigosas, porque tudo é trazido às vistas de todos. A luz é uma descrição da palavra de Deus, a própria palavra de Deus é comparada com a luz, mas acima de tudo, a luz é uma descrição da vida de Cristo. Cristo é a luz do mundo. Ele trouxe a nós a claridade, porque vivíamos em trevas, vivíamos cegados pelo pecado, mas Cristo abriu os nossos olhos, iluminou o nosso coração, e nós enxergamos a verdade, e Ele também é essa verdade. Quando Ele diz que vocês são luz do mundo, vós sois luz do mundo, o que Ele está dizendo? Ele está dizendo que cada um de vocês tem uma luz própria, mas Ele está dizendo que a partir do momento em que eu creio em Cristo Jesus, eu me torno não só um receptor desta luz, mas eu me torno também um transmissor desta luz. E então quando Jesus nos chama de luz do mundo, Ele não está falando a respeito de preservação do ambiente, como Ele estava falando no sal, que pela simples presença há preservação. Ele está falando de que agora, uma vez que você é luz, você passa a ter um papel estratégico no mundo, porque você é receptor da luz de Cristo, e você também é transmissor dessa luz. E então agora, você, pelo simples fato de ser cristão, você se tornou como uma cidade ou como uma lâmpada, que são os dois exemplos que ele usa na sequência. Ele diz: quando você constrói uma cidade no alto de um monte, é impossível você escondê-la. Você pode até construir muros, mas as pessoas verão os muros. É impossível esconder uma cidade construída sobre um monte. E ele está dizendo: vocês são luz, e tem que aparecer a luz de vocês, esta luz que é a luz de Cristo através das nossas vidas. Essa luz tem que aparecer tanto quanto uma cidade construída sobre um monte. O outro exemplo que ele cita é o exemplo de uma lamparina. Naquela época era a luz que eles tinham, era a lâmpada que eles tinham, a lamparina. E ele mostra que quando uma pessoa acendia uma lamparina, ele não colocava essa lamparina debaixo de um alqueire, de um balde, um tambor. Ele colocava um recipiente, acende a lâmpada e cobre, para que ela fique escondida. Não, muito pelo contrário, ele vai colocá-la no veladouro. O que é veladouro? Veladouro era um pedestalzinho que normalmente era colocado nas paredes da casa,
que era um lugar onde você colocava a lâmpada lá em cima, a sua lamparina lá em cima, para que ela pudesse clarear a casa inteira. Ela tinha que ficar num lugar bem alto, para que essa luz pudesse abranger mais espaços. E então ele está dizendo o seguinte: vós sois luz do mundo. E então, como luz do mundo, vocês precisam fazer com que esta luz do Senhor que está em vocês brilhe. Mas não é brilhar escondido dentro da igreja, por exemplo. Porque brilhar aqui, todos nós aqui temos a mesma função. Mas essa luz precisa brilhar em locais estratégicos. Esta luz tem que aparecer aonde? Tem que aparecer quando eu estou na quadra me divertindo com os meus colegas. Tem que aparecer quando eu estou dentro de sala de aula. Tem que aparecer quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou na minha empresa. Tem que aparecer quando eu estou no meu lar, na minha família, entre familiares que não são cristãos. E como é esse processo de brilhar e como é esse processo de aparecer? Obviamente não é usar as oportunidades que Deus te dá para falar de você mesmo. Ser luz do mundo, como Cristo está dizendo aqui, é aproveitar estas oportunidades em que você está numa condição estratégica para falar do Senhor Jesus, para anunciar a verdade de Cristo, para anunciar as verdades do Evangelho àqueles que estão em trevas. Nós usamos, infelizmente, as grandes oportunidades da nossa vida, ou para falar de nós mesmos, ou para falar dos outros, e normalmente é mal, ou usamos as melhores oportunidades da nossa vida para simplesmente contar sobre coisas ruins que aconteceram, sobre experiências que não trouxeram nenhum tipo de benefício para ninguém, mas que chamam a atenção, porque são dramáticas. Nós vivemos numa sociedade que ama o drama, nós vivemos numa sociedade existencialista que tem como princípio o prazer, a paixão pelos dramas. É por isso que a televisão, por isso que o cinema vende e ganha muito dinheiro com histórias de terror, com histórias de dramas, que as pessoas nem sequer precisam ver, mas gostam. E muitas vezes nós cristãos temos uma grande oportunidade de anunciar a luz de Cristo, anunciar o Evangelho do Senhor Jesus, e ao invés de fazer isso, nós simplesmente perdemos estas oportunidades e não falamos de nada além de nós mesmos. Um outro fato importante aqui é que nós não estamos apenas tratando de falar, mas nós estamos tratando de viver. Se você está cheio de Cristo, se o nosso coração está cheio da presença de Jesus, se os nossos lábios estão cheios das palavras de Cristo, cheios das palavras do Evangelho, o simples fato de viver cheio dessa luz vai iluminar as pessoas ao nosso redor. Como eu disse, as pessoas estão nos lendo o tempo inteiro. Elas não leem a Bíblia, mas elas leem a sua vida. E se a nossa vida for luz, elas vão enxergar a luz. E esta luz vai apontar o caminho para elas, mesmo que eu não consiga falar. Mas se a minha vida for trevas, aí sim, aí esse mundo está perdido. Porque se as lâmpadas deste mundo se tornarem lâmpadas apagadas, aí não só nós não servimos para frear a deterioração, quanto também nós não servimos para apontar o norte para onde as pessoas precisam ir. E então é isso que Jesus está fazendo através desses 4 versículos. Ele está dizendo: vocês foram bem-aventurados, porque em contrapartida a tudo que o mundo de pecado trouxe para a vida de vocês, o Senhor, o Deus cheio de amor, de graça e misericórdia, enviou o Senhor Jesus para ser a nossa justiça, para ser a nossa alegria, para ser o nosso tesouro, para ser o nosso consolo, para ser aquele que nos anima e nos encoraja. Em contrapartida, nós vamos fazer o quê? Nós vamos guardar isso tudo para nós mesmos? Nós vamos simplesmente nos sentirmos os bem-aventurados, os privilegiados? Nós vamos nos sentir os felizardos? E vamos para a nossa casa e vamos curtir toda essa bem-aventurança? E não vamos fazer nada com ela? Vamos esquecer dos nossos amigos? Vamos esquecer dos nossos familiares? Vamos esquecer do mundo ao nosso redor? Jesus está conclamando aquele povo para que fosse um povo engajado. E o povo cristão sempre foi chamado pela palavra de Deus para ser um povo engajado. Se nós olharmos, por exemplo, no período da Reforma, este ano nós comemoramos 500 anos da Reforma Protestante. A Reforma Protestante não foi um movimento restrito ao lado de dentro dos templos.
Mas a reforma protestante foi um movimento que trouxe transformações significativas para toda a sociedade. Não apenas para os cristãos, mas os pastores, os presbíteros, os líderes da igreja, mesmo sem formação política, sem formação econômica, eles se envolveram com as questões da sociedade. Eles se envolveram com a educação da sua cidade, do seu país. Eles fundaram escolas, entenderam que essa era uma prioridade do povo de Deus, ser luz e ser sal. Eles se envolveram na política, não para produzir politicagem, mas eles se envolveram para ser sal entre os políticos. E nós estamos sempre vivendo um drama, como nós estamos cansados, estamos remoendo tristeza sempre, em consequência de muitas vezes vermos irmãos nossos se envolvendo dentro da política, em outras áreas, dentro da economia, e fracassando. Nós achamos melhor ficar longe, tirar o pé. Isso aí não é coisa para crente. Crente não tem que estar envolvido com essas coisas. Crente não tem que estar envolvido nisso. A gente só falta dizer, olha, cristianismo é coisa para as quatro paredes da igreja, e vão ficar quietos aqui, porque sair dá trabalho e dá confusão. Percebe que esse tipo de pensamento vai na contramão absoluta do que Jesus está dizendo? Genebra é até hoje um símbolo de um lugar de fidelidade, de retidão, de seriedade. Sabe por quê? Por causa da presença de Calvino lá. Entre os reformadores, nós mais gostamos de falar, obviamente, de Calvino. E é gostoso falar, porque é bom falar de bons exemplos, é gostoso relembrá-los. Calvino, ele não foi candidato a prefeito lá em Genebra. Não foi. Ele foi chamado para ser pastor de uma catedral lá. E durante o tempo que ele foi pastor, ele foi conselheiro de 12 prefeitos. Naquela época não tinha um prefeito e 8, 10 vereadores. Naquela época existiam 12 prefeitos, eleitos pelo povo. E então, durante o tempo que Calvino esteve em Genebra, eles criaram uma 13ª cadeira. E essa 13ª cadeira não era a cadeira de um prefeito, era a cadeira de um conselheiro, de um pastor, de alguém que precisava ser luz e precisava ser sal para aqueles homens que tinham que governar a cidade. Grandes universidades, e se você não sabe, a maior delas e a mais famosa delas no nosso mundo hoje, que é Harvard, foram fundadas por pastores, por líderes, por teólogos, gente que entendia que em Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros do conhecimento, gente que compreendeu que quando Jesus diz, vós sois sal da terra e vós sois luz do mundo, ele está dizendo que nós cristãos fomos, infelizmente, atingidos pelo pecado deste mundo, e isso nos causou muito mal, mas Cristo Jesus nos recuperou, nos tirou das trevas, nos tirou do lamaçal de pecado, e nos trouxe para uma nova vida. E em contrapartida, nós devolvemos contra todo o mal que este mundo nos fez, nós devolvemos sal e nós devolvemos luz. E então o seu papel e o meu papel, onde Deus nos coloca, é um papel de sal. Ou seja, a simples presença minha no ambiente deve ser uma presença inibidora do mal. Cristãos têm que frequentar, sim, a casa de seus amigos que não são cristãos. Tem que frequentar as festas de aniversário deles, tem que frequentar os casamentos, tem que frequentar as formaturas. Sabe para quê? Para que a sua presença lá iniba o mal daqueles que perversamente tramam fazer coisas que fogem da linha do que é certo. Cristão não é para ficar trancafiado dentro de quatro paredes da igreja, marcando ponto domingo após domingo lá na igreja. A gente vem aqui para aprender, para ser edificado, para ser fortalecido, para a gente voltar para o nosso campo de batalha, para ser sal. Isso dá trabalho. Por isso a gente costuma dizer que a vida de cristão não é uma vida fácil, não é uma colônia de férias. Ser cristão é algo que envolve muito trabalho, e é algo que envolve muita luta, muito esforço, porque exige de nós postura,
E o Senhor Jesus está dizendo: eu estou tornando vocês pessoas bem-aventuradas. Eu vou pagar a dívida de vocês, mas eu vou dar uma missão para vocês. Vocês serão os meus embaixadores, os meus representantes nesse mundo. Aonde vocês chegarem, as coisas precisam mudar. Jesus começou o ministério dele, por exemplo, numa festa de casamento. E a presença de Jesus lá fez toda a diferença naquele casamento. E é isso que Jesus espera que nós façamos. Não é na nossa força, não é no nosso poder, obviamente não, nunca foi. Mas é na dependência total do Senhor. É orando antes de sair de casa e falar: Senhor, eu fui convidado para uma festa de amigos meus que ainda não te conhecem. Provavelmente estão planejando fazer um monte de bobagem lá. Eu não vou lá para ser o chato que vou ficar apontando o dedo para dizer: não faça isso, não faça aquilo. Mas Senhor, me abençoa para que a minha simples presença lá faça com que eles reconsiderem o que planejam fazer, que não é bom. E assim, aquele ambiente seja transformado. Quando você estiver lá, aonde você estiver, que você se comporte como Cristo se comportaria. E essa é a luz. Para que eles olhem para você e enxerguem a luz de Deus naquele lugar. Quando você abrir a boca para falar, e é bem provável, porque por ser crente, normalmente quando a gente vai a alguma dessas festas, as pessoas já lembram da gente na hora da oração. Assim: ó, tá aqui, você é crente, vem, faz uma oração para a gente. Nessa hora, faça a melhor oração. Sabe o que é a melhor oração? É aquela oração que é bíblica. Aproveite a oração para falar de Jesus. Faz de conta que você não está orando, você está pregando. Então fecha o olho e fala o que você sabe sobre Jesus. Porque aquele lugar é um lugar de corações famintos, secos, que precisam de um pouquinho de água, que precisam de um pouquinho de luz, porque estão nas trevas. E esse é o nosso papel como cristão: ser sal e ser luz, de forma bem estratégica, onde Deus nos colocar. Então, se você tem dúvida a respeito de como se comportar no seu trabalho, na sua escola, na sua família, está aqui um bom exemplo e um versículo que joga sobre nós, obviamente com a assistência do Espírito Santo de Deus e de Jesus Cristo, joga sobre nós uma responsabilidade. Eu fui tão abençoado por Deus, eu não posso ficar restrito aqui dentro da igreja, no quartel-general, sem sair para esta batalha que está aí. A Bíblia diz que a seara chegou, os campos estão brancos, prontos para serem colhidos, mas são poucos os trabalhadores. Nós somos os trabalhadores no reino de Deus. Deus nos chamou para sermos sal e luz neste mundo, para sermos um elemento de preservação e um elemento de esclarecimento, a anunciação do Evangelho e da vida de Cristo Jesus. Que Deus nos ajude a fazer isso. Que todos nós, ao sairmos daqui, nós gastemos um tempinho, se possível ainda hoje, pensando: como eu vou ser sal e luz amanhã no meu trabalho? Como eu poderei ser sal e luz para o meu filho, para a minha filha, para o meu esposo, para a minha esposa? Como eu poderei ser sal e luz para os meus pais, que já estão velhinhos e ainda não creem em Cristo Jesus? Como eu poderei ser sal e luz para o meu bebê que acabou de nascer? Todos nós temos a oportunidade de obedecer e de cumprir em nossas vidas aquilo que Jesus diz nesse texto. E especialmente quando Mateus registra isso para aqueles judeus, ele está falando exatamente sobre o que aconteceu com eles. Eles se tornaram sal sem sabor, porque misturaram, ao invés de permanecer firmes na palavra de Deus, eles misturaram as tradições e se perderam. Eles deixaram de ser luz, porque ao invés deles se envolverem com o mundo, para transmitir e para iluminar aqueles que estão em trevas, eles se isolaram. E Jesus mostra com a vida dele exatamente o contrário. Jesus transitou por todos os meios, sendo sal num lugar onde as coisas estavam completamente depravadas, sendo luz num lugar onde reinava as trevas. E é para isso que Jesus nos chamou. Vir à igreja é maravilhoso, eu gosto muito, mas sou suspeito para dizer que não. Eu gosto. É um prazer grande ficar aqui, gastar tempo aqui. Se não pega no meu pé, eu fico pregando 1h30, 2 horas, e eu não paro, porque eu gosto de ficar aqui, gosto de ver vocês, gosto de desfrutar desse momento, que é o melhor momento da vida da igreja.
quando a gente senta para orar, para louvar, para ler a Bíblia. Mas apesar de ser muito gostoso, o Senhor Jesus não nos chamou para ficar aqui. O Senhor Jesus nos chamou para fora. Aliás, a palavra igreja, ela tem um duplo sentido para nós, porque literalmente eclesia significa chamados para fora. Primeiro chamados para fora do mundo. Mas não foi chamados para fora do mundo e para dentro da igreja. Nós somos chamados para fora. Nós não fomos chamados para viver trancafiados dentro de quatro paredes. Nem das paredes opressoras do mundo e nem das paredes doces e salutares da casa do Senhor. Nós somos chamados para ir aonde as pessoas estão. Por isso Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Porque essa é a nossa tarefa, ser sal e ser luz para as pessoas que estão fora do alcance talvez dessa instituição igreja, mas estão tão perto de você, e você é a ferramenta de Deus para alcançar a vida dessas pessoas. Sal e luz. E nessa semana nós tenhamos o privilégio de viver isso na nossa vida, falando de Deus para os nossos filhos, orando. Eu falo que uma das coisas mais impactantes, e eu ouvi isso de uma pessoa que não é crente, falando para mim um dia, dentro de um restaurante, onde em um dado momento estava com um grupo de jovens, e a gente parou para orar antes de comer. Depois um garçom, alguns dias depois, estava conversando com ele, fui buscar uma pizza lá, ele falou: sabe aquele dia que vocês vieram aqui? Vocês fizeram uma roda ali, antes de comer vocês oraram. Aquilo mexeu comigo. Porque uma coisa tão simples como vir e comer uma pizza, vocês estão pagando por ela, mas mesmo assim vocês agradeceram a Deus por ela. E num dado momento vocês oraram, e eu não lembro quem foi que orou, mas alguém orou e agradeceu a Deus pelos garçons que estavam servindo. Ele falou: eu fiquei tão contente, porque vocês oraram agradecendo pela minha vida. Eu estava lá ganhando para fazer aquilo, mas vocês estavam agradecendo a Deus porque eu estava lá. Desde uma oração em um local público, e é bom que cristãos façam isso. Não para chamar glória para si, mas para mostrar que nós temos um jeito diferente de viver, de nos relacionar com as pessoas, com a comida, com tudo. Desde uma oração em público, desde a oportunidade de ler um versículo, desde o compartilhamento que você faz lá no seu WhatsApp. Que sempre o que determine a maneira que eu vou me comportar seja esse princípio, que Deus me mandou ser sal e luz neste mundo. Que Deus nos ajude, que a gente possa obedecer aquilo que a palavra do Senhor nos manda fazer. Vamos ficar em pé e nós vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, te agradecemos pela tua palavra, que tem nos mostrado, ó Deus, a cada semana, a obra graciosa de Cristo Jesus, aquela que Ele realizou em nossa vida, quando nos chamou das trevas para a luz, quando nos chamou, ó Deus, de um mundo de pecado e de um mundo de perdição, e nos trouxe a esperança da vida. Obrigado, ó Deus, porque foi o teu Filho Jesus que enriqueceu o nosso coração. Somos, ó Deus, por natureza pobres de espírito, mas em Cristo Jesus nós recebemos o maior de todos os tesouros, que é a vida em Cristo. E nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor só nos trouxe o bem, o Senhor só nos trouxe aquilo que estava além do nosso alcance, que jamais poderíamos pelos nossos próprios esforços alcançar. E por isso, ó Deus, somos gratos ao Senhor. E por isso, ó Deus, somos profundamente dependentes do Senhor. E por isso reconhecemos que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Mas, ó Deus, nós também podemos dizer com alegria: tudo podemos naquele que nos fortalece. Porque o Senhor nos disse isso. Ó Deus, de pessoas completamente perdidas e escravizadas ao pecado, o Senhor nos trouxe para uma nova vida, onde nós podemos dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Porque tudo é possível ao que crer. É a tua palavra que diz isso. E então a nossa vida mudou da água para o vinho, a nossa vida melhorou, ó Deus, incomparavelmente, por causa da interferência sua em nós. Mas a oração que fazemos ao Senhor agora é que o Senhor nos incomode, para que esta mesma transformação seja anunciada por nós, aqueles que ainda estão na condição que estávamos. Que não sejamos egoístas, ó Deus, guardando este segredo só para nós, mas que nós possamos ser proclamadores, ó Deus, deste evangelho de salvação.
Que a nossa vida, ó Deus, sirva para o Senhor como uma ferramenta de preservação, para que o ambiente aonde nós entrarmos seja um ambiente transformado pela presença do Senhor em nós. Para que, ó Deus, realmente vivamos como o sal desta terra. Que, ó Deus, preserva os ambientes, que restaura o sabor. Que, ó Deus, nós sejamos luz aonde o Senhor nos colocar, porque, ó Deus, o Senhor nos encheu dessa luz que é o Senhor. O Senhor nos mostrou a verdade, o Senhor nos mostrou os caminhos da vida, as fontes da vida. Ó Deus, que nós sejamos, ó Pai, não apenas receptores desta luz, que é Cristo Jesus, as palavras dele registradas nas Sagradas Escrituras, mas que nós sejamos, ó Deus, anunciadores, que nós sejamos proclamadores, seja através das ações, seja através das palavras, que o Senhor nos dê a oportunidade de, estrategicamente, aonde o Senhor nos colocou, nós brilharmos esta luz de Jesus, que esta luz brilhe através de nós, e que outros, ó Deus, te vejam através de nós, para que o mundo, ó Deus, conheça o Senhor, e para que vidas sejam transformadas, para que aqueles que estão nas trevas, ó Deus, vejam tua luz, e encontrem, ó Deus, este caminho, que é um caminho de vida, que é o caminho que realmente conduz ao céu. Ó Deus, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos deu, porque até os anjos quiseram ser isso para este mundo, anunciadores, proclamadores, mas o Senhor deu este privilégio a nós, que nenhum de nós negligencie este privilégio, mas que sejamos, ó Deus, aonde o Senhor nos colocar, sal e luz, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, entre os nossos amigos, aonde o Senhor nos colocar, sejamos sal e luz. Nos faça lembrar disso todos os dias, ó Deus. E o Senhor nos ajude a traçar estratégias que sejam eficazes, ó Deus, para nos lembrar deste nosso compromisso, desta nossa responsabilidade. É o que nós pedimos ao Senhor nesta noite. E te agradecemos, porque esta obra é tua, Senhor. Nenhum de nós é sal por si mesmo, mas fomos feitos sal por causa do Senhor em nosso coração. Nenhum de nós tem luz de si mesmo, mas a luz que temos é aquela que é de Cristo. É a luz do Senhor, que brilha em nosso coração, por causa da presença do Teu Filho em nós. Por isso, ó Deus, afasta de cada um de nós também a soberba e a arrogância, e a presunção de achar que nós somos alguma coisa. Nós somos feitos alguma coisa pela ação do Teu Filho Jesus em nós. E sejamos sempre agradecidos por isso, e que nos lembremos daqueles que ainda precisam conhecer esta luz, e experimentar e provar deste sal. Assim, ó Deus, te pedimos que o Senhor nos abençoe nesta semana, e que o Senhor nos conduza para darmos um bom testemunho do Senhor, e anunciarmos as boas novas do Evangelho àqueles que ainda não te conhecem. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.